Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Débora Brasil, eu sou advogada aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas possibilidades para reconhecimento do tempo de contribuição, certo? Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda no canal, que se inscreva e quem gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com mais gente que possa servir essas informações que trago hoje, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades de reconhecimento de tempo de contribuição, tá? Por quê? Porque muita gente que está na iminência de se aposentar está atrás dos seus documentos, na comprovação de tempo rural, período especial, entre outros períodos que gostariam de constar para fazer o seu planejamento previdenciário, certo? Então, assim, uma das primeiras possibilidades que eu trago é para aqueles que foram alunos aprendizes, tá? Ou empregado aprendiz, que está no regime da Previdência Social, no artigo 60, e na Instrução Normativa 77 de 2015, no artigo 76, certo? Então, todo aquele trabalho que o aluno desempenhou na função de aprendiz, realizado em escola técnica, industrial, comercial, agrícola, nas esferas federal, municipal e estadual, ou até mesmo naquela particular, onde ele obteve remuneração, ainda que direta ou indiretamente da conta do orçamento público, e que sim teve vínculo empregatício, tá? Ainda essa situação, essa possibilidade está elencado na súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização, além do enunciado 96 do TCU, certo? Lembrando que o empregado aprendiz é aquele menor aprendiz, que vai dos 14 aos 24 anos, que deve também estar inscrito em programa de aprendizagem de formação técnico-profissional. Ainda, há possibilidade de computar no período de contribuição aquele que fez estágio ou foi bolsista, tá? Então, essa modalidade, o estagiário ou bolsista teve sua contribuição recolhida como facultativo ou teve o desvirtuamento da sua atividade, porém constou na anotação na sua carteira de trabalho, tá? Então é bem importante que as pessoas guardem toda a documentação referente ao contrato de trabalho. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, para contar um período especial, se você, além da carteira de trabalho, tiver, por exemplo, e não tiver anotação de insalubridade e tiver um contra-cheque que comprove, isso é o início de prova material, tá? O tempo militar para os homens também pode servir como reconhecimento para o tempo de contribuição, tá? Ele está elencado no artigo 55, inciso 1 da Lei de Benefícios da Previdência Social e no artigo 60, inciso 4 do Regulamento da Previdência Social, tá? Então, o tempo de serviço militar, seja ele obrigatório, alternativo ou voluntário, conta como tempo de contribuição para o regime geral de Previdência Social, ainda que for realizado antes da filiação ao regime, certo? Então, como se comprova o tempo de atividade rural? O tempo de atividade rural se comprova através do certificado de reservista. Então, é bem importante guardar todo aquele que serve o quartel, né? Que geralmente é em torno de um ano. O certificado de reservista vai garantir também que esse tempo seja computado como tempo de contribuição. Fiquem atentos, certo? Então, esse período
ele está regulamentado no artigo 154, inciso 1, da Instrução Normativa 77 de 2015, certo? Então, o período militar não é considerado como período especial, tá? Fiquem atentos. Por quê? Por causa da ausência da previsão constitucional, certo? Então, outro item que pode ser computado como tempo de contribuição é o servidor público vinculado ao regime geral, tá? Tem muitos servidores públicos que têm, muito embora esteja em seu regime próprio, ele pode sim servir como tempo de contribuição. Isso está regulamentado no artigo 9º, inciso 1, letra G, da Lei de Benefícios da Previdência Social, além do artigo 60, inciso 20, do regulamento do INSS, tá? Então, é bem importante que prestem atenção aos detalhes, certo? Então, aquele que foi ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, aquele que ocupou cargo eletivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado pelo regime próprio de previdência social, certo? E aquele que for contratado por tempo determinado, que atenda à necessidade temporária excepcional do interesse público, tá? Isso está disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Ainda, aquele que tiver mandato eletivo, seja ele nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, sem a vinculação ao regime próprio de previdência social. Isso está elencado no artigo 9º da Lei de Benefícios, no inciso 1, letra J, e também no artigo 60, inciso 9 do Regulamento da Previdência Social, certo? Atividade religiosa. Quando a pessoa for ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de consagração ou ordem religiosa e que é contribuinte individual, tá? Isso está elencado no artigo 11, inciso 5, letra C da Lei de Benefícios. Então, será contado como tempo de contribuição como contribuinte individual, até que uma lei específica regulamente essa matéria, certo? Ainda temos a opção de reclamação trabalhista com alteração no salário de contribuição, tá? Quando tivermos a coisa julgada, estabelecido pelo artigo 71 da Instrução Normativa 77 de 2015. O que acontece? Muitos trabalhadores, após o término do seu contrato de trabalho, ingressam na justiça, né, na Justiça do Trabalho, pleiteando alguns direitos que entende ser devidos. Então, após alguns anos onde ele ganhou a ação trabalhista, recebeu as suas verbas e o processo foi arquivado, então, arquivado o processo depois de 2 anos, a gente diz que tem a coisa julgada, ou seja, aquele processo não é passível mais de algum recurso. Então, ele está finalizado, certo? Então, essas ações serão aproveitadas quando tiver alteração no tempo de contribuição ou no salário do período básico do cálculo, vai poder ser averbado sim o período, né, referente a essas ações trabalhistas, tá? Então, o INSS não considera a sentença trabalhista como prova plena do vínculo ou das condições de trabalho com reflexo previdenciário, devendo o advogado de sua confiança instruir o processo trabalhista com o maior número de provas materiais possíveis. Isso é bem importante que se atentem para esses detalhes.
além de 2 pontos importantes que devem ser observados nas ações trabalhistas, que busca o reconhecimento de vínculo para fins previdenciários, tá? Evitar acordos com excesso de verbas indenizatórias. Por quê? Porque se você distribuir as verbas, em vez de deixar todas indenizatórias, automaticamente a empresa reclamada vai pagar, vai ter que recolher a guia previdenciária referente às verbas trabalhistas. Isso é bem importante e na hora da aposentadoria a gente percebe que faz muita diferença, tá? Então sempre solicitar que a reclamada corrija, se for o caso, a GFIP, de acordo com cada período que houver alteração nos salários, certo? Então hoje eu queria trazer para vocês essas possibilidades para aumentar então o tempo de contribuição ou possibilidades de reconhecimento do tempo de contribuição, tá? Espero ter ajudado vocês com essas questões. Dúvidas, comentários, sugestões, deixem aqui embaixo do vídeo. Obrigada. Até o próximo vídeo.